Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade neste livro de Marcos, como a gente está lendo, e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 7 e o capítulo 8. Vamos estar olhando a segunda multiplicação de pães, Jesus e a tradição judaica. Vamos estar dando uma olhada nesses dois assuntos e tem mais detalhes aí que a gente vai estar vendo também. Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 7, ele fala bem assim: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem nem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegaram da rua, não comem Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei lhe perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Interessante que ele traz aqui líderes religiosos, ele traz bem claro, fala que os discípulos não se baseavam nos líderes religiosos, então dá para a gente perceber hoje também como é que está. Aqui eles trazem uma questão a respeito a questão do lavar as mãos, nas impurezas que eles traziam também, né? E ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ele está falando daqueles líderes religiosos. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. É só nós dar uma olhadinha no contexto atual de hoje para nós ver se não está praticamente a mesma coisa. Deixe os ensinamentos de Cristo para estar colocando as tradições de homens e ensinos de homens. E vale lembrar que o Senhor trata como hipócritas, como está escrito ali. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbá, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Enfim, ele está falando de alimento também. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe perguntaram explicações a respeito da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus: Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puro todos os alimentos. Enfim, se Jesus purificou, está purificado e não tem nem como nós ser um hipócrita e questionar isso. E continuou: O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração
e tornam o homem impuro. Ó, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Como ele trata, vem do coração. Esses detalhes aí que deixam o homem impuro. E não é o se alimentar disso ou daquilo que te deixa impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para ao arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou seus olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efata, o que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo isso bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Enfim, ele faz hoje, na conversão eu vejo que ele faz tudo isso. Ele faz o surdo ouvir, faz o cego ver. Enfim, vem uma cura espiritual muito grande que é só com Cristo que é tirado. Enfim, eu digo por mim mesmo, que eu fui curado quando eu me converti a Jesus, que consegui enxergar ele, consegui ouvir a voz do Senhor. Caso contrário, não ouvia e não enxergava nada. Mas enfim, naqueles dias, ouviu no capítulo 8, naqueles dias, outra vez, reuniram-se uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão nesta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Pensa bem, ó, o povo ali estava 3 dias ouvindo Jesus. Hoje, às vezes as pessoas vão assistir um culto, não conseguem ficar 1 hora. Olha, tá demorando isso, tá demorando, poxa, não termina logo. Enfim, aqui dá para ver que eles ficaram sem comer 3 dias para estar ouvindo Jesus. O que seria 1 horinha, 2 horinhas hoje? A gente tá louvando o Senhor e na presença dele. Enfim, a gente vê relatos aqui que o povo, quando Jesus estava presente ali, o povo estava junto mesmo. Ficavam sem comer 3 dias e pronto, não tinha muito segredo. E hoje o povo já murmura aí por causa de 1 horinha. Não estou julgando, não, mas eu estou fazendo isso para a gente pensar um pouco, né? Para nós raciocinarmos, chamar a responsabilidade para cada um e ver em que patamar tá, se tá murmurando, se fica com fome e continua adorando, enfim, cada um. Aí eu vejo que é bom estar meditando e pensando nesses detalhes, que isso nos acaba ajudando espiritualmente, a gente está entendendo os mistérios do reino de Deus, enfim, que a gente tem que estar compreendendo para quando chegarmos lá em Cristo Jesus com Ele, lá a gente saber de tudo, quem Ele era, como adorava Ele, como vai ser a adoração em Cristo Jesus. Eu vejo desta forma. Mas enfim, os seus discípulos responderam: onde neste lugar poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem.
O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens que estavam presentes se alimentaram ali dessa multiplicação de pães. Vale lembrar que esta é a segunda. E tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? E ainda não compreenderam, não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, 4 cestos cheios de pedaços, vocês recolheram? 12, responderam eles. E quantos eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele disse: vocês ainda não entendem? Eles foram para a Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-os para casa, dizendo: não entre no povoado. Vale lembrar ali que esses cegos estavam vendo pessoas como árvores. E Jesus ali falou: não, vamos deixar você ver como pessoas mesmo. Assim, às vezes a gente também vê pessoas como árvores. E árvores andando, enfim, não, digamos assim, não tem entendimento de que uma alma vale para o Senhor, como a gente vai ver ali. O Senhor fala que uma alma para o Senhor vale mais que o mundo inteiro. Eu vejo que o Senhor teve misericórdia dele ali, também está mostrando primeiramente também uma árvore ali, como as pessoas estavam andando, porque hoje nós somos uns seres viventes que precisamos do nosso Senhor. Mas enfim, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhe perguntou: que o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um profeta. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Vale lembrar que Elias ali, João Batista, como a gente vai ver, ele veio no poder de Elias, enfim, no poder e no espírito de Elias, como a gente vai ver no Evangelho de Lucas. Ele explica bem certinho. E aqui ele está falando de Elias também. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltando seus olhos para os seus discípulos, o repreendeu. Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens? Vale lembrar que há um tempinho atrás ali, Pedro teve ali o discernimento de quem era Jesus, que falou que tu és o Cristo. E agora ali ele já está sendo uma pedra de tropeço para Cristo, como ele fala. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquele contexto que eu trouxe ali falando, usando um exemplo, a árvore ali que aquele cego viu pessoas como árvore, eu vejo que o Senhor fala ali o que a pessoa pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderia dar em troca da sua alma. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Enfim, tá aí um detalhe aí para nós tá seguindo e almejando o reino de Deus, que nem ele fala ali, não se envergonhar de mim e nem do evangelho. Esse evangelho que nós estamos lendo é o evangelho da salvação, tem muito poder. Por isso que eu falo muito de Jesus, porque é só ele que pode nos revelar. E através do Espírito dele. E também nós lendo, nós vamos entender os segredos que Jesus deixou para nós, tá? Fazendo, cumprindo e almejando o reino dos céus. Porque senão a gente não sabe como está prosseguindo nesta terra. Como ele fala ali, uma terra adúltera, né? Então pecadora. Enfim, nós sabemos que temos pecado, mas nós necessitamos de Cristo, da palavra, do Evangelho, para nós sabermos onde que estamos, qual patamar estamos ali. Enfim, por isso que é bom a gente estar lendo e meditando nos Evangelhos, na Bíblia inteira, que ela vai nos estar confortando e nos mostrando como podemos proceder nesta terra. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.